Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 4, diz assim, vamos ler alguns versículos. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como tu, sendo judeu, me pede de beber? Que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é que te diz, dar-me-ei de beber, tu lhe pedirias a ele, e daria água viva. Agora no versículo 13. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele um manancial que salta para a eternidade. A fama de Jesus, ela vai crescer rapidamente. E como não crescer a fama desse Jesus? Imaginem uma pessoa que a vida inteira é cego, nasceu cego, e de repente aquela pessoa começa a ver. Imaginem os familiares, os amigos, os vizinhos vendo uma pessoa que outrora não enxergava e de repente já está enxergando. Imaginem um paralítico que nunca andou, já nasceu ali aleijado, e de repente ele está saltando, entra no templo, adorando a Deus, pulando de alegria. Imagine uma pessoa enferma há tantos anos, de repente, só de tocar nas vestes de Jesus, recebe uma cura. Então a fama de Jesus vai se espalhar rapidamente. Só que vai ter uma grande oposição. Jesus vai ser perseguido desde o início do seu ministério. E um desses grandes opositores são os fariseus. Os fariseus se incomodavam com a popularidade de Jesus. Os fariseus se incomodavam com a fama de Jesus e principalmente com a sua mensagem. Porque a mensagem que Jesus pregava, ela ia contra, ela desafiava as concepções dos fariseus. No entanto, como estava aqui no início do ministério de Jesus, seu ministério terreno, ele decide então se retirar. Ele não vai confrontar ali os fariseus, porque ainda é muito cedo para ele ter um confronto aberto àqueles líderes religiosos. Então, como a gente acompanhou aqui na leitura, Jesus ele vai deixar Jerusalém. Jesus ele vai viajar para o norte e ele vai até a Galileia. Observe que o versículo de número 4, onde nós realizamos a leitura, vai nos dizer assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Os judeus eles evitavam passar por Samaria, os judeus evitavam ter contato com os samaritanos, com os territórios de Samaria, porque havia uma hostilidade desde muito tempo atrás entre os judeus e os samaritanos. Prova disso que o povo atrás, no livro de Lucas, vai nos dizer assim, que certa feita Jesus manda os mensageiros ir adiante dele. E ali eles querem uma pousada, um lugar para repousar. Porém, os samaritanos vão recusar. Então Jesus vai ter que se retirar dali e vai para outro lugar. Então havia uma hostilidade entre os povos. Mas Jesus ele não tinha razão nenhuma para viver segundo as restrições culturais. Jesus não tinha razão nenhuma para entrar nessa briga, até porque Jesus não veio para confusão, ele veio para aniquilar a confusão. Jesus ele não veio para oposição, ele veio para união. Jesus ele não veio para separação dos povos. Não é sobre ministério, não é sobre placa de igreja, mas é sobre o único reino e o único Jesus. É o único lugar que nós vamos. Então Jesus não tinha razão nenhuma para entrar no meio dessa confusão entre samaritano e judeus. As boas novas, a palavra de Jesus, ela é endereçada a todos os povos, a todas as nações, independente de raça ou etnia. Devemos estar preparados para pregar o Evangelho, seja para quem for, em qualquer tempo e em qualquer lugar. Aqui Jesus ele vai deixar bem evidente para nós o quanto uma única alma é importante. E foi-lhe necessário passar por Samaria. Jesus é aquele que atraía multidões. Jesus é aquele que pregava para multidões. Mas ele também era aquele que pregava para uma única pessoa, com a mesma intensidade, com mesma. E foi-lhe necessário passar por Samaria. Estava no plano de Deus
encontrar aquela mulher samaritana. Aquela mulher não sabia, mas já havia um encontro marcado, agendado pelo céu. E depois desse encontro, nunca mais a tua vida será a mesma. Nunca mais. Jesus podia ter ido por outro caminho. Jesus podia fazer outra trajetória, mas ele vai até uma pequena cidade chamada Sicar, em Samaria. Jesus ele vai sentar junto ao poço. O poço chamado Poço de Jacó. Uma herança. E se observar o versículo de número 6, vai dizer assim, que Jesus estava cansado. Afinal, a caminhada havia sido muito longa. Sabemos que Jesus, embora 100% Deus, ele também foi 100% homem. Assim como eu e você, Jesus se cansava, Jesus se entristecia, Jesus ele sentia agonia, Jesus ele sentia também tristeza, ele sentia também desespero. Prova disso que quando Jesus está orando no Getsemane, ele está profundamente angustiado, ele está ali desesperado porque ele sabe o que ele irá passar. Ele está tão angustiado e aflito que ele começa a gotejar no seu suor. Então Jesus também era 100% homem. Mas Jesus ele também era muito fiel ao teu propósito. Jesus ele era muito fiel ao seu chamado, aquilo que o Pai havia lhe designado. Vinha o ataque e Jesus continuava. Vinha a oposição e Jesus continuava. Vinha a retaliação e Jesus continuava. Vinha a aflição e Jesus continuava. Vinha os fariseus e Jesus continuava. Vinha os mestres da lei e Jesus continuava. Veio a cruz e Jesus continuou. Ele se sentia cansado, mas não o bastante para deixar de pregar para aquela mulher. Ele estava cansado, mas aquilo não era um empecilho para ele deixar de cumprir aquilo que o Pai lhe designou. O que eu entendo aqui é que eu e você, independente de como estamos, não podemos parar. Mas Adriana está me perseguindo, continua. Mas Adriana está muito pesado, continua. Mas Adriana, a oposição, a retaliação, as falácias são muitas. E ele está dizendo, continua. Independente do que acontece, continua. Porque você não tem autorização para parar. Chegou até aqui para por quê? E já investiu tanto para por quê? Por que parar? Só vai. Só continua. E à medida que você vai, ele vai cuidando de você. À medida que você faz, ele cuida do seu emocional. À medida que você vai, ele alinha as tuas emoções. À medida que você decide adorar, ele cuida da tua despesa. À medida que você decide servir, ele cuida das roupas e dos calçados. Se você decide adorar independente do cenário, ele está dizendo, eu me encaminho de cuidar de tudo. Então venha o que vier, adore e sirva. Aí ali está Jesus, sentado. Eu imagino a cena. Ele vê a mulher vindo de longe, sozinha. Era um trajeto solitário. Os estudiosos vão nos afirmar que ela escolhia o horário do meio-dia, porque no horário que as outras mulheres que a rejeitavam por ela ser pecadora, era o amanhecer ou no final do dia, por conta do sol. Então ela escolhe e é o meio-dia. Então dá aquela mulher solitária, dá aquela mulher sozinha, no horário que ela sabia que não encontraria ninguém lá. Mas naquele dia em especial, haveria uma pessoa naquele poço. Naquele dia especial, haveria um judeu sentado naquele poço. Mas não estamos falando de qualquer judeu. Aqui nós estamos falando do Messias. Aqui nós estamos falando do próprio Cristo, que transitou até Samaria, porque tinha uma alma que precisava. Transitou até Samaria, porque tinha alguém que precisava ouvir a sua palavra. E ele diz nesta noite, eu vou de encontro com o que você precisa. Eu vou até você. Se você estiver disposto a parar para me ouvir, eu estou disposto a dialogar com você nessa noite. Quando Jesus está em um ambiente, o sobrenatural acontece. Quando Jesus está em um ambiente, aquele ambiente não permanece o mesmo. A atmosfera espiritual começa a ser tomada. Agora Jesus está ali,
poço, esperando aquela mulher. Quem encontrou Jesus nunca mais permanece a mesma pessoa. Se alguém diz, chega no encontro com Cristo e permanece nas mesmas práticas, permanece nas mesmas condutas, permanece no mesmo jeito, esse encontro não aconteceu. Porque quando você encontra Ele verdadeiramente, você passa a viver uma vida diferente. No caminho de Damasco, caminhava um homem considerado como uma fera indomável, chamado Saulo. Ninguém podia com ele, mas um dia Jesus marcou um encontro com ele no meio do caminho. Aquele homem nunca mais foi a mesma pessoa. Passou um encontro com Jesus para ele se tornar o maior missionário nas Escrituras depois de Jesus Cristo. Aquela mulher nunca mais seria a mesma, porque ela teria um encontro com Jesus. Jesus vai dizer a ela, dá-me de beber. Aquilo vai causar um espanto nela, porque como eu já disse na introdução, havia uma hostilidade entre eles. Aqui vai começar o diálogo entre Jesus e a samaritana, porque o Messias, o meio nazareno, está disponível para dialogar com qualquer pessoa. Mas a minha eu pequei, ele está disponível para falar. Mas a minha eu caí, ele está dizendo, eu estou disponível para falar com você. Começa ali o diálogo, dá-me de beber dessa água. Mas como tu, sendo judeu, como tu tem coragem de me pedir água? Aqui ela está dizendo, sabendo da hostilidade, sabendo do passado, sabendo de tudo que tem acontecido há tanto tempo, como o Senhor tem coragem de me pedir água? Aí Jesus vai dizer, se você soubesse, se você soubesse quem é que está falando com você, se você soubesse de quem é que está vindo pedir e a falar, se você soubesse que Jesus está presente aqui hoje, se você tivesse essa noção, você estava se derramando em adoração, você estava se derramando em adoração, porque neste mesmo capítulo ele vai dizer que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. O mesmo Jesus que preparou a leitura se faz presente aqui nesta noite. Não é ali ele que está falando, é ele que diz nesta noite, eu estou disponível. Ele está disponível. É só você querer. Como eu disse ontem, é para quem quer. É para quem quer. Ela não vai compreender Jesus. Mas como é? Olha a ingenuidade. Que o Senhor vai tirar água desse poço tão fundo. Como é que o Senhor pode alcançar esse fundo para tirar água? Ela não sabia com quem ela estava falando. Ela pergunta, és tu maior que o nosso pai Jacó? Essa mulher sabia da promessa. Porque um pouco mais à frente ela vai dizer que eles aguardavam o Messias. Mas ela nem imaginava que ela já estava tendo um tete-a-tete com o Messias ali naquele poço. Aí Jesus vai responder para ela, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. E aqui eu vou abrir um parêntese para falar um pouco sobre esta água viva que causa confusão em muitas pessoas. No livro de Apocalipse, capítulo de número 22, no versículo 17, há um convite para bebermos dessa água viva, a água da vida, a água que nos conduz para a vida eterna. E vai nos dizer assim, e o Espírito e a noiva dizem vem, e quem ouve, diga vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Eu acho isso aqui muito interessante. Quem estava aqui ontem lembra do que eu falei? Que o Evangelho é para quem quer, o céu é para quem quer, servir é para quem quer, para quem quer. Aqui em Apocalipse está dizendo a mesma coisa. Quem quiser desta água, ela está disponível de graça. Quem quiser se saciar desta água, ela está disponível de graça. É de graça para mim e para você, mas não foi de graça. Não foi de graça porque a dívida era alta, o preço era alto e ele comprou e pagou com o seu sangue. Não é por obrigação. E essa água
noite. Ela está disponível. Quem quiser, pode beber dessa água. Quem quiser, pode tomar de graça da água da vida. E nós vivemos num tempo onde nós vemos muitas pessoas sedentas desta água. Sedentas da água da vida. Muitas pessoas estão morrendo, estão padecendo desta sede. Mas por que, Adriele? Por simplesmente não querer beber desta água. Por simplesmente não querer mergulhar profundo nesta água. Está aceitando viver no raso, porque não quer mergulhar profundamente nesta água. Não quer da água da vida. Por simplesmente não querer abandonar o pecado. Não quer se saciar da água da vida. Por simplesmente não querer renunciar por Jesus. Por simplesmente não querer viver uma vida de santidade, uma vida de justiça, uma vida de compromisso, de lealdade, se submeter à autoridade de Jesus. Essa água da vida, ela aponta para a eternidade. Ainda dá tempo de você beber dessa água. Ainda dá tempo de você se saciar dessa água. Porque chegará um momento que essa água jorrará somente na Nova Jerusalém. E só desfrutará dela aqueles que forem salvos em Cristo. Ao dialogar com Jesus, a samaritana vai se interessar. Ela vai dizer assim: Senhor, eu quero desta água. Senhor, me dá desta água. E imediatamente, ao ela terminar essa frase que ela queria da água, Jesus vai dizer para ela assim: vai e chama o teu marido. O que eu entendo aqui é que para você beber da água da vida, algumas coisas na tua vida têm que ser alinhadas. Não tem acesso à água da vida se antes não resolver algumas coisas que estão pendentes. Na vida daquela mulher, era a sua área conjugal que estava pendente. Aí ele vai dizer: chama o teu marido. Antes de experimentar da água da vida, primeiro você vai ter que acertar algumas coisas que estão fora do lugar. Antes de você desfrutar dessa presença gloriosa, você vai ter que arrancar algumas coisas que está sobrando aí. Algumas bagagens desnecessárias que você está carregando. Alguns lugares que o Senhor tem desaprovado que você tem entrado. Algumas falas que você tem dito que não tem agradado ao Senhor. Ele está dizendo: está disponível para você e é de graça. Mas antes, algumas coisas terão que ser postas no seu nome. Aí ela vai responder assim: não tenho marido. Ela vai ser sincera com Jesus. Ela não vai mentir para Jesus. Ela não vai tentar barganhar com Jesus. Aí Jesus imediatamente: disseste bem, porque tiveste 5 maridos, e o que agora está não é teu marido. Lembra que eu disse ontem que esse Deus tem os olhos como chama de fogo? Que ele vê o oculto, ele vê o escondido. Absolutamente nada fica encoberto diante dele. Eu disse que ele vê além da aparência. Ele vê a intenção. Ele sonda o profundo dos corações. E ele prova cada pensamento. E para ele tem que dizer a verdade. Pode mentir para o teu marido, mas para Jesus tem que dizer a verdade. Pode mentir na igreja, mas para Jesus tem que dizer a verdade. Mas ele já sabe. Então por que eu tenho que dizer para ele? Porque para alinhar algumas coisas você vai ter que ter um tete a tete com ele, igual o samaritano teve. Ignorar não vai dar certo. Até quando você vai aceitar essa simulação? Adriele, ele já vê tudo. Ele já vê, mas ele está dizendo aqui hoje: eu quero ter um diálogo profundo com você. Não estou aqui para te afrontar, mas para confrontá-lo. A ter um diálogo sincero comigo. Começa a se abrir comigo. Que à medida que você aceitar falar comigo, rasgar o teu coração, eu começo a pôr as coisas no lugar. Mas isso vai ter que partir de você. Ela podia ter mentido para Jesus, mas ela escolheu dizer a verdade. Observe que em nenhum momento Jesus vai agredir aquela mulher com palavras. Jesus não vai diminuir aquela mulher. Jesus não vai julgar aquela mulher. Jesus não vai desprezar aquela mulher. Em nenhum momento ele vai rejeitá-la por ser uma pecadora. Porque o verdadeiro evangelho não é aquele que apedreja. O verdadeiro evangelho não é aquele que vira as costas.
O verdadeiro evangelho não é aquele que você vê alguém caindo e faz vista grossa. O verdadeiro evangelho não é aquele que você despreza alguém por se sentir melhor que o outro. O verdadeiro evangelho recebe o pecador, acolhe o pecador, ama o pecador, cuida do pecador e estende a mão para o pecador. Essa mulher vai ser confrontada por Jesus. Aí eu pesquisando o significado de confronto e o significado de afronta. Porque tem muitas pessoas que usam altares a fim de afrontar os irmãos. Tem muitas pessoas que usam redes sociais a fim de apontar o dedo e afrontar o irmão. Aponta o dedo para o irmão, critica o cisco no olho do irmão, mas até se esquece que tem uma tora no seu olho. Quem é você para julgar ou afrontar alguém? O papel de julgar é de Cristo e não de você. Não somos melhor que ninguém para nos acharmos no dever, na posição de afrontar alguém. O significado de confronto. O confronto visa ajustar e aproximar, enquanto a afronta visa ofender e subjugar. Pessoas se dizendo cristão e ofendendo o irmão, julgando o irmão. O confronto, que é o que Jesus faz, prioriza o relacionamento. Porque o nosso Jesus, desde o princípio, deixou bem evidente que Ele é um Deus de relacionamento. Enquanto a afronta prioriza a opinião. O confronto nos aproxima de Cristo. O confronto nos chama para arrependimento. O confronto nos chama para um relacionamento com Cristo. Enquanto a afronta está espantando pessoas. Enquanto a afronta está fazendo pessoas desistir do Evangelho. Essa mulher já havia sido decepcionada. Essa mulher já havia sido rejeitada várias vezes. Ela era solitária. Ela era carente. Ela buscava preencher o vazio que ela tinha com aventuras, com relacionamentos. Mas esse vazio não podia ser preenchido por homens. Talvez você entrou aqui sentindo esse vazio. Meu Deus, eu sinto um vazio. Esse vazio é só Jesus que pode preencher. Esse vazio não preenche se você comprar as melhores roupas e os melhores sapatos. Esse vazio não preenche se você tiver uma conta bancária avantajada. Esse vazio não preenche com drogas. Esse vazio não preenche com amizades. Esse vazio não preenche com homens e mulheres. Esse vazio não preenche nem com as melhores festas. Esse vazio não preenche com bebidas. Esse vazio não preenche com sexo. Esse vazio não preenche com nenhum prazer que esse mundo pode proporcionar. Essa mulher era vazia. Essa mulher tinha uma sede que não era saciada. Nem ela estava no sexto marido. O Senhor disse para alguém aqui: se jogue na minha presença. Viva abundantemente mais na minha presença. E deixa eu preencher esse vazio hoje. Deixa eu preencher esse vazio hoje. Porque do jeito que tá, você não vai suportar. É como você caminhar no deserto, num sol escaldante, e você não tem água para beber. Você pode até andar algumas milhas, você pode até dar alguns passos, mas chegará um momento que a sede vai tomando tanto que você vai desfalecendo. Agar se afastou do deserto do seu filho que chorava, porque ela não tinha mais água para dar a ele. O povo de Israel, quando caminhava no deserto, o Senhor fazia jorrar água da rocha para eles beberem, porque não é possível você caminhar sem beber dessa água. O Senhor fazia com que a água amarga se tornasse água potável para matar a sede daquele povo. E é sobre isso. Até aqui você conseguiu caminhar. Até aqui você andou. E Ele está dizendo: você já está desfalecendo dessa sede. E eu te trouxe aqui nessa noite para te dizer: está jorrando como um manancial. É só você querer beber. É de graça, é de graça, é de graça, é de graça, é de graça. Aí a palavra vai nos dizer, no mesmo capítulo, enquanto conversava com aquela mulher, que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito
e em verdade. Para você ter uma adoração verdadeira, todas as mentiras da sua vida têm que ser aniquiladas. Não é possível oferecer a Ele uma verdade se você vive na mentira. Não é possível você dar um glória e dizer: eu estou adorando, se lá dentro do seu lar você vive uma mentira. Se lá no trabalho você vive uma mentira. Se talvez na escola, na faculdade ou na rua vive uma mentira. Eu estou procurando verdadeiros adoradores, mas não são qualquer adoradores. Eu quero aqueles adoradores que têm a verdade. Aqueles que a própria existência é uma adoração. Aqueles que dormem me adorando, acorda me adorando, caminha me adorando, vive na verdade e na santidade. Aí os discípulos vão retornar, porque Jesus pediu para eles se retirarem, porque Jesus sabia que se eles estivessem ali quando aquela mulher chegasse, eles iam se escandalizar. Prova disso é que quando eles retornam, eles vão se escandalizar de fato. Mas como é que o Senhor está conversando com essa samaritana? Aí eles começam a insistir para Jesus se alimentar. Come, mestre, venha se alimentar. Aí Jesus vai dizer que o que alimenta ele é fazer a vontade do Pai. O que alimenta ele é fazer a vontade do Pai. Mesmo que essa vontade te faça chorar, mesmo que essa vontade te faça enfrentar desertos, mesmo que essa vontade te faça carregar uma cruz, mesmo que essa vontade venha acompanhada de dor, perda, portas fechadas, ataques e perseguições. Estar na presença do Senhor não há garantia de que todos os dias serão só alegria e gozo, porque a própria palavra diz: muitas são as aflições do justo. Mas a palavra também diz que o Senhor as livra de todos. Jesus escolheu fazer a vontade do Pai. E eu te pergunto nesta noite: você está disponível? Você está disposto a fazer a vontade do Pai? Mas Adriele, é muito difícil. Mas Adriele, o caminho é doloroso, é espinhoso. E Ele está dizendo: eu caminho ao teu lado. Porque eu sou o Deus que permito você ir para o deserto, mas em nenhum momento eu te deixo só. Enquanto você caminha no deserto durante o dia, eu me transformo numa coluna de nuvem para te proteger do sol. Enquanto você caminha no deserto durante a noite escura, eu me transformo numa coluna de fogo. Enquanto eu permito você chegar no deserto, eu não deixo as suas roupas e os teus sapatos se acabarem. Estar no centro da vontade de Deus é você ser exposto a uma cova de leões ferozes, mas é você passar uma noite sabendo que tem um anjo ao seu lado. Fazer a vontade do Pai é você ser exposto a uma fornalha 7 vezes mais aquecida, mas é você caminhar ao lado do quarto outro. Fazer a vontade do Pai. Terão dias dolorosos e dias difíceis, mas eu e você carregamos uma promessa. Antes de Jesus ser assunto aos céus, Ele vai dizer: eu vou, mas rogarei ao Pai para que envie o Espírito Santo para estar convosco todos os dias. E a palavra diz: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqui Ele está dizendo: todos os dias. Ou seja, eu estou com você no dia que está sorrindo, mas eu também estou no dia que está chorando. Eu estou com você no dia que todas as portas estão abertas, mas eu também estou no dia que as portas estão fechadas. Eu estou com você no dia que está em pé, mas eu estou com você também no dia que está caído. Eu estou com você no dia do ânimo e do vigor, mas eu também estou com você no dia que está desanimado. Eu estou com você na bonança, mas eu também estou com você no dia que faz o último arroz. Aqui Ele está dizendo: todos os dias. Então, sim, como Jesus Cristo diz, valia a pena fazer a vontade do Pai. Vale a pena se alimentar da vontade do Pai. Até porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Mesmo que ela te faça chorar, mesmo que às vezes Ele te expõe algumas situações das quais você não gostaria, ainda assim valerá a pena estar no centro da vontade de Deus. O versículo de número 39 vai nos dizer assim:
creram no Messias por causa do testemunho daquela mulher. Aquelas mesmas pessoas que um dia rejeitaram ela, pararam para ouvir ela. Aquelas mesmas portas que um dia se fecharam para ela, começaram a se abrir para ouvir ela falar do Messias. Aquela que um dia era apenas uma pecadora desprezível e odiosa, passou a ser uma anunciadora das boas novas. A palavra vai dizer que ela deixou o seu cântaro e saiu correndo. Mas ela não foi buscar água, mas não se importava mais com aquela água. Ela deixou o seu cântaro e saiu correndo para anunciar o que ela havia acabado de presenciar. É quando roupas já não importam mais. É quando sapatos já não importam mais. É quando o dinheiro já não importa mais. É quando os prazeres do mundo já não importam mais. É quando alguns lugares já não importam mais. Depois que você se relaciona com ele, você começa a abandonar algumas coisas. Aquela mulher abandonou o cântaro e se foi. E eu te pergunto nesta noite, o que é que você precisa deixar para seguir a tua vida com Cristo? O que é que você precisa renunciar? A palavra que hoje está sendo muito enfática. Você vai precisar abdicar de algumas coisas. Você vai ter que renunciar a algumas coisas. Aquela mulher não ficou conhecida por ser uma pecadora. Aquela mulher ficou conhecida por ser a samaritana que um dia abandonou os teus pecados e decidiu viver uma vida de verdade com Cristo. Decidiu ser uma adoradora verdadeira. Você não vai ficar conhecido pelo seu passado. Você não vai ficar conhecido por onde você caiu. Você não vai ficar conhecido pelos lugares que você entrou. Você não vai ficar conhecido pelas escolhas erradas que um dia você fez. Você ficará conhecido pela nova história que Jesus está escrevendo, pelo novo caminho que você irá trilhar na presença dele. Ela não ficou conhecida por uma história de fracasso. Raabe não ficou conhecida por ser uma prostituta, mas ficou conhecida por entrar na genealogia de Jesus. Ruth não ficou conhecida por ser uma moabita desprezada, mas ficou conhecida por ser a bisavó do rei Davi. Você não vai ficar conhecida por uma história de fracasso. Você não vai ficar conhecida por esse cenário. O Senhor marcou este encontro. O Senhor marcou esta noite para te dizer: tenho eu algo novo para a tua vida. Tenho eu uma nova história para você. Tenho eu um novo caminho para você trilhar. Mas será necessário a partir de hoje você começar a dialogar comigo. Você aceitar viver a verdade e deixar algumas coisas para trás.